Era mais uma manhã ensolarada no canteiro de obras, mais uma agenda oficial cronometrada ao minuto, e mais uma cena que já começava com roteiro ensaiado. Carros pretos com vidros escuros pararam na entrada. Homens de terno desceram antes mesmo de o motor desligar. A imprensa posicionada. Os microfones estendidos, os celulares já em gravação. Do lado de dentro do cercado improvisado com grades e fita zebrada, Lula apareceu. Sorriso aberto, camisa social dobrada nos braços, óculos escuros no bolso. Acenava como quem cumprimenta um velho amigo. Falava alto como quem queria ser ouvido, até por quem não estava ali. O Brasil voltou a andar, companheiros, disse, batendo 2 vezes na mesa de concreto ainda fresca. Caminhava entre os operários como se fosse um deles. Apertava mãos calejadas com a segurança de quem domina o palco. Soltava piadas, improvisava frases de efeito, arrancava risos tímidos de quem ainda nem sabia se podia rir. Ao redor, os flashes disparavam como tiros, coreografados. Jornalistas narravam ao vivo, sorrindo com entusiasmo artificial. Seguranças cercavam tudo com olhos atentos, mas distantes. Era uma apresentação, e Lula parecia em casa. Mais uma obra, mais um discurso, mais um contato com o povo. Tudo perfeitamente controlado, tudo funcionando conforme o script. Mas no meio daquele cenário ensaiado, entre o concreto fresco e as falas polidas, havia alguém que não sorria, alguém que não fazia parte da cena, nem da pauta, alguém que não tinha recebido o roteiro. E era justamente essa ausência de ensaio que estava prestes a virar o centro da história. Se esse começo já te prendeu, é porque tem verdade aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Assim, você não perde o que ainda vai acontecer. Porque o que vem a seguir, ninguém estava esperando. Do outro lado da rua, longe dos microfones e das câmeras, estava ele. Não usava crachá de comitiva, nem terno, nem celular no bolso. Vestia um colete laranja desbotado, calça encardida de poeira e coturnos gastos de tanto caminhar. Chamava-se Pedro, Gari. Enquanto Lula sorria e os flashes estouravam, Pedro varria. Passadas firmes, olhar baixo, o corpo cansado, mas atento. Ninguém o chamou, ninguém estendeu a mão, mas ele estava ali, presente e ouvindo tudo. Cada palavra, cada frase dita com aquela confiança de quem não precisa mais pensar no que fala. Pedro não se emocionava, não balançava a cabeça, só escutava, em silêncio. A cada companheiro, pronunciado sem olhar nos olhos, a cada trabalhador, citado como estatística, o peito apertava um pouco mais. Pedro não fazia parte do evento, mas ele era o chão onde tudo aquilo pisava. E naquele instante, começou a perceber que talvez fosse hora de alguém falar, mas falar de verdade. Lula parou bem no centro da obra. Subiu 2 degraus de concreto inacabado, ergueu o microfone e ajeitou a postura. A multidão se calou. As câmeras ajustaram o foco. E então, com a voz firme e calculada de quem já discursou 1000 vezes, ele disse: "Estamos fazendo de tudo para dar dignidade ao povo trabalhador." As palavras ecoaram como slogan, e a plateia reagiu com aquele aplauso morno, protocolar. Mas do outro lado da rua, alguém parou de varrer. Pedro. O cabo da vassoura estalou entre os dedos dele, não de raiva, de algo mais profundo. Levantou os olhos devagar, como quem finalmente decide olhar de volta. Sentiu um gosto seco na boca, como se aquela frase tivesse sido engolida atravessada. Dignidade, a palavra ficou martelando na cabeça dele. Dignidade é ver o filho dormir com fome e ter que sorrir no dia seguinte? É trabalhar 15 dias só para pagar conta de luz? É voltar para casa com o corpo destruído e a marmita ainda pela metade? Ele respirou fundo, mas era como se o ar não entrasse direito. Naquele momento, Pedro não se sentiu representado, se sentiu provocado. E o que queimava dentro dele não era indignação recente, era acúmulo.
Era tudo o que ele ouviu por anos e aprendeu a engolir calado. Dessa vez, talvez não desse para engolir. Talvez fosse a hora de responder. Pedro largou a vassoura encostada no poste, ajeitou a gola do colete e começou a andar. Não corria, não hesitava. Os passos eram firmes, quase despretensiosos, mas carregavam um peso que ninguém ali conseguia ver ainda. O som da vassoura raspando o asfalto parou, e o burburinho da comitiva foi diminuindo aos poucos, como se todo mundo sentisse que algo estava prestes a acontecer. Alguns acharam que ele ia pedir uma selfie, outros pensaram que era só mais um curioso tentando se aproximar, mas não era. Pedro parou em frente ao presidente, a poucos metros, olhou nos olhos dele, sem abaixar a cabeça, sem desviar, e com a voz firme, sem elevar o tom, apenas deixando a verdade escorrer, ele perguntou: dignidade? Com 1.400 rales por mês, presidente? O ar foi cortado, a multidão congelou. A câmera principal tremeu na mão do cinegrafista. Lula ficou em silêncio, a boca entreaberta, a expressão tentando se manter no controle. Mas os olhos entregaram o baque. Foi como um soco seco no centro da coletiva. Não havia como ensaiar aquele momento, nem como fingir que não doeu. Pedro não gritou, não gesticulou, não fez discurso, apenas falou, como quem carrega o peso de anos engolindo palavras. E agora decidiu cuspir a verdade, sem maquiagem. Todo mês eu pago conta chorando, presidente. Chorando, porque eu sei que não vai sobrar nada. Nem pro remédio, nem pro gás, nem pro chinelo da minha filha. Ele parou por um segundo. O peito subia e descia devagar. Não era cansaço físico, era outro tipo de exaustão. Eu não tô falando de luxo, tô falando de dignidade mesmo. De poder comprar um pacote de arroz sem fazer conta, de não ter que escolher entre a luz e o leite. A multidão que, até minutos atrás, sorria para fotos, agora observava em silêncio, duro, incômodo. Hoje, eu deixei minha filha dormindo com fome. Ela me pediu pão, presidente. Só pão. E eu não tinha. A última frase ficou no ar, como se cada palavra ainda estivesse descendo goela abaixo de quem ouviu. Pedro olhava direto para Lula, não com desafio, mas com aquela sinceridade crua que só a fome dá. E ninguém respondeu, porque não tinha resposta, só o silêncio. O mesmo que sempre ficou depois da última colher de farinha com água. Se você já viu ou viveu algo parecido, deixa aqui nos comentários. Escreve com o coração, porque quando uma verdade é dita, outra precisa ser ouvida. E talvez a sua seja a próxima voz que o mundo precisa escutar. Lula respirou fundo, endireitou a postura e tentou retomar o controle da situação com a voz que já conhecia bem, a voz do político experiente. Nós temos programas sociais em andamento, estamos trabalhando com metas claras, investimentos estruturais, incentivos para a produção nacional. O povo precisa ter paciência, precisa acreditar no processo. Falava olhando para o público, tentando reconquistar a atenção das câmeras, mas a plateia já não era mais a mesma. Ninguém ali queria ouvir sobre metas. Pedro continuava parado, braços cruzados, rosto firme. Balançou a cabeça devagar, como quem já ouviu aquilo outras vezes e já sabia como terminava. E então, sem levantar a voz, ele soltou: o Senhor fala como quem nunca lavou a própria roupa, como quem nunca contou moeda para comprar pão, como quem nunca precisou escolher qual conta pagar no fim do mês. A frase não foi dita com raiva, foi dita com a clareza de quem vive o que o outro só menciona, e naquele instante ficou claro: não eram números contra números, eram realidades que nunca se encontraram. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, não porque não tinha mais o que dizer, mas porque escolhia com cuidado aquilo que viria a seguir. Olhava para Lula como quem não via um presidente, mas um homem, e queria saber se havia ali alguma chance de entendimento. Respirou fundo.
A voz saiu mais baixa, quase num sussurro, mas firme como um soco bem dado. O senhor já voltou para casa com o carrinho vazio. E o filho, perguntando o que vai ter para jantar? Ninguém se mexeu. Nem um passo, nem um clique de câmera, nem um companheiro para cortar o clima. Lula baixou os olhos. Não havia como escapar. Não havia dado, nem programa, nem gráfico que pudesse responder aquilo. Os sorrisos sumiram. A equipe muda. O protocolo desfeito. Naquele momento, não era mais sobre política. Era sobre humanidade. E Pedro falava por milhões. Pedro continuava firme. Não tremia, não gritava, não apontava o dedo. Apenas falava. Como quem carregou por anos uma verdade atravessada na garganta e agora soltava. Quando a gente reclama, somos ingratos. Quando a gente cala, somos invisíveis. E agora somos pilantras. A frase atravessou o ar como um trovão silencioso. Não precisava de volume, só de coragem. Os olhos de Pedro marejaram, mas ele não chorou, porque quem sente fome aprende cedo que até o choro tem que ser controlado. Era como se, naquele instante, cada palavra dele carregasse o peso de um país inteiro. Gente que trabalha, que sofre calado e que só queria ser ouvida. Se essa fala também te representou, escreve aqui nos comentários. A gente não é pilantra, a gente está cansado. Sua voz importa e pode ecoar junto com a de milhões. A praça inteira ficou em silêncio. Nenhum clique, nenhum comentário, nenhum passo. Os repórteres congelaram com as câmeras em mãos. A comitiva olhava em volta, sem saber o que fazer. E o presidente, calado. Pedro respirou fundo, olhou mais uma vez nos olhos de Lula e soltou a última frase, não como provocação, mas como verdade absoluta. Respeito não se promete em microfone. Respeito se pratica, ouvindo quem nunca teve voz. Virou as costas, sem pressa, sem plateia, sem querer aplauso. Pegou a vassoura onde havia deixado e voltou a varrer o chão. O mesmo chão que sustenta todos, mas que quase ninguém vê. Um celular meio tremido gravou tudo, do começo ao fim. Sem cortes, sem filtro, sem direção. E em poucas horas, o vídeo se espalhou. Grupos de WhatsApp, stories, manchetes. Não precisou de legenda. A imagem falava por si. Pedro não era mais só um gari. Virou rosto, voz e símbolo de um Brasil cansado. Cansado de promessas, de discursos, de ser tratado como número. A frase, meta não enche marmita, virou bordão. Estava nas redes, nas camisetas, nos muros. A cena dele parado, firme, diante do presidente, se tornou a imagem de um grito coletivo. Lula saiu em silêncio, sem coletiva, sem explicação, com a expressão de quem foi atingido por algo que nenhum marqueteiro poderia prever. A verdade, dita sem gritar, mostrada sem encenar. E aquela cena ficou no povo, na história e no peito de quem, pela primeira vez, se sentiu representado. Pedro terminou o turno como sempre, sem aplausos, sem manchete, sem foto. Guardou a vassoura no canto do almoxarifado, sentou no banco do ônibus, olhou pela janela e voltou para casa, do mesmo jeito que saiu, em silêncio. Na manhã seguinte, às 4 da madrugada, ele estava lá de novo, mesmo uniforme, mesma no calçada, mesmo chão para limpar. Mas agora, o país inteiro sabia o nome dele, e a voz que sempre foi ignorada, finalmente tinha sido ouvida por milhões. Se essa história te tocou, se você também acredita que é hora de ouvir quem nunca teve voz, deixa o like e se inscreve no canal. Não para inflar número, mas para garantir que essa mensagem chegue ainda mais longe, porque a próxima história já está acontecendo. E quando ela chegar, você vai querer estar aqui para ouvir, do começo.